Querido, querida, preste bem atenção. Nós vemos que Josué, quando ele assume a sucessão de Moisés, ele é duvidado por todos que estavam junto com ele. Ele não eram todos que acreditavam no chamado dele. Só que uma coisa aconteceu muito interessante, que Deus estava com Josué. Nesta noite eu já quero começar dizendo para você: não importa o que os outros dizem, não importa o que as pessoas acham, não importa o que A, B ou C falou. O que importa é, se você está aqui nesta noite, é que Deus te escolheu, Deus está com você, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um chamado para você. E se tão somente você confiar no Senhor, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Só que preste atenção, dá aquela impressão que quando Josué assumiu o reinado, logo em seguida ele já iria entrar, atravessar e derrubar Jericó, sim ou não? Mas ele não tinha só Jericó. Lembra aquele mar que Moisés teve que abrir para eles passarem? Quem lembra? Antes de chegar em Jericó, todo o povo tinha que atravessar o Jordão. Todo o povo teria que atravessar no mesmo lugar. Para chegar até Jericó, eles estavam fazendo novamente o mesmo caminho. Talvez você está aqui e fala: meu Deus, olha, eu já passei por uma situação muito parecida como essa. Meu Deus, eu já passei por outro relacionamento parecido com esse. Meu Deus, eu já passei por momentos difíceis como esse. Meu Deus, olha, eu já tive depressão atrás e parece que esse problema está querendo voltar. Meu Deus, olha, eu já sofri com ansiedade, com síndrome do pânico e eu consegui superar, mas agora parece que isso está querendo voltar. Só que nessa noite Deus está mandando dizer para você: oh, aleluia, Deus está mandando dizer para a tua vida: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, porque o Senhor está contigo. Existe algo que eu e você precisamos compreender, que é que nada Deus faz por acaso. Deus nunca faz nada por acaso. Deus nunca permite com que eu e você venhamos passar por dificuldades sem ter um objetivo. Só que o objetivo que Deus tem para cada dificuldade nossa, o objetivo que Deus tem para cada problema nosso, é mostrar que nós somos mais do que vencedores. Porque analisa aqui comigo, para e presta atenção. Josué, ele não poderia muito bem orar e Deus mandar uma peste e matar toda aquela população? Sim ou não, igreja? Ou até mesmo Deus não poderia ter impedido os cananeus de dominarem a terra? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Tem um vírus aí no ar que tem matado tanta gente. Deus não poderia ter feito isso e exterminado? Porque se você for analisar comigo, quando Senaqueribe se levantou contra Judá, veio um anjo do Senhor e matou 180.000 homens. Um anjo, em uma noite. Um anjo matou 180.000 homens em uma noite. Senaqueribe teve que sair fugido. Deus não poderia fazer a mesma coisa com Israel? O Deus que usou um anjo para salvar a Judá de Senaqueribe, não poderia usar o mesmo anjo para livrar Israel de todo aquele sofrimento? Sim ou não? É o mesmo Deus? É o mesmo Deus? É o mesmo povo? Sim ou não? Não eram tudo hebreus? Era o mesmo povo? Sim, era o mesmo povo. Era o mesmo Deus? Sim, era o mesmo Deus. Mas formas de tratar totalmente diferentes. Porque existia algo. Em Judá, eles confiavam em Deus. E eles sabiam da potência que eles já eram, porque eles já haviam conquistado tudo lá atrás. Só que Israel agora, a única coisa que eles aprenderam, porque preste atenção, eles ficaram 430 anos no Egito como escravos, sim ou não?
aquele povo que estava passando por essas cidades, a única coisa que eles sabiam fazer era ser o quê? Escravo. A mentalidade deles era do quê? Só que Deus precisava mudar. Algo que eu e você precisamos aprender, algo que eu e você precisamos entender, é que a adversidade, ela vem para mudar a nossa mente. A adversidade, ela vem para nos fazer ver além da situação a qual vivemos. O problema nunca foi para nos matar. Deus poderia ter destruído Jericó, Deus poderia ter secado o Jordão, Deus poderia ter feito tantas outras coisas, mas Ele queria mostrar ao povo dele que eles também tinham capacidade. O seu problema, a sua dificuldade é para mostrar que o seu Deus te capacita em toda boa obra. Você já reparou que toda vez que você pede para Deus capacidade, toda vez que você pede para Deus sabedoria, você tem o quê? Problema. Quem já reparou isso? Pede para Deus, Deus, eu quero sabedoria. Te prepara para problema. Deus, eu lembro que uma vez eu orei e falei, Deus, eu quero ter um coração igual ao teu, eu quero amar os meus inimigos. Irmão, não sei de onde surgiu tanto inimigo. Eu falei, Senhor, disse que eu queria amar meu inimigo, não precisava fazer brotar. Porque surgia, não é que vinha, surgia, brotava do chão. E aí uma vez, porque esse é o ruim, a gente pede, e quando a gente está no meio da situação, a gente esquece o que pediu. Ah, meu Deus do céu, porque eu estou passando por isso. E lá vai a bispa dobrar o joelho, Senhor, por que eu estou passando isso? Ele falou, porque você pediu, agora não pedi não. Aí você entra em juízo com Deus, né? Não pediu não. Ele falou, você não pediu para amar os seus inimigos? Até agora você só tinha amigos. Como você ia saber o que é amar os seus inimigos? Falei, poxa Senhor, mas precisava os amigos se tornar inimigo? E Deus falou algo no meu coração que me ensinou muito. Os seus maiores inimigos nunca vão vir de fora. Os seus maiores inimigos virão de onde você menos espera, imagina. Você fala, ele? Ela? Não acredito. Não pode ser. Não, aquela pessoa não. Essa forma que Deus começa a trabalhar. Mas Senhor, eu ajudei tanto, Senhor, eu fiz tanto. É dali que vem. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer o bem para os outros, mas tudo o que fizermos devemos fazer como se fosse a Deus. Sabe o que me chamou a atenção e eu decidi trazer aqui para vocês? Que quem se lembra que quando Moisés foi ser chamado por Deus, ele viu uma sarça ardente. Quem se lembra? E quando ele chega perto da sarça, sai uma voz de dentro da sarça que diz a ele o quê? Moisés, Moisés, tire, porque é o lugar que pisas. Quando Josué vê um anjo, o anjo fala a mesma coisa para Josué: tira a sandália dos teus pés. Sabe o que o anjo estava dizendo para Moisés? O anjo disse a Josué: tira a proteção dos teus pés, porque sou eu que te protejo. A força não vem de você, a certeza não vem de você, a segurança não vem de você. Quem te protege, quem te guarda, quem guarda a tua família é o guarda de Israel. Talvez você pense assim: eu vou fazer isso para garantir o futuro do meu filho. Eu vou fazer isso para garantir a minha aposentadoria. Eu vou fazer aquilo para garantir o meu futuro. Quem estava esperando ser aposentado agora se deu ruim de novo. Sim ou não? Tudo pode mudar. Só que uma coisa que nunca muda é a palavra do Senhor. De tudo que você tiver de confiar, confie no que Ele diz. Confie na palavra do Senhor. Josué, ele estava indo para uma guerra. Quando Josué encontra esse anjo, ele já tinha atravessado o Jordão. O Jordão já havia secado. O que Deus fez com Moisés, Deus fez com Josué.
E agora o anjo aparece. E aparece como se fosse um homem de guerra, com uma espada nas mãos. E Josué pergunta: você é por nós ou é contra nós? E o anjo diz: nenhum nem outro, eu venho da parte do Senhor. Sabe algo que eu e você precisamos entender? É que Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Se você confiar em você, Deus não tem obrigação nenhuma em trabalhar por mim e por você. Se você confia no seu intelecto, que eu creio que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Ele nos deu sabedoria. Amém, igreja? Se você confia no seu intelecto, na força do teu conhecer, na força do teu saber, qual a responsabilidade que Deus tem para comigo e para com você? Nenhuma. Você confia em você. Mas agora se você diz: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, quem vai me guardar é o Senhor. Senhor, quem vai guardar a minha família é o Senhor. Quem vai me esconder debaixo das tuas asas é o Senhor. O Senhor está mandando tirar a proteção humana. O Senhor está mandando tirar a sandália. O Senhor está mandando abrir mão da minha segurança humana para viver o teu propósito. Eu aceito, porque tu estás comigo. Deus, o anjo mandou Josué tirar a proteção dos pés dele. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas, santo és. Sabe o que eu entendo? Que onde a presença do Senhor está, aquele lugar se torna santo. Onde a presença de Deus está, eu posso ter certeza, eu posso abrir mão de toda e qualquer proteção, que Ele me protege, que Ele me guarda, que Ele me prepara, que Ele adestra os meus braços para a batalha. Onde eu for e ali tem a presença do Senhor, Ele tem a responsabilidade para cuidar da minha e da tua família. Você está com medo que dessa doença pegar a tua família? Você está aqui buscando por eles, por tua causa Deus guarda. Deus faz. Hoje de manhã o Senhor trouxe isso ao meu coração, Ele está trazendo agora à noite. Deus faz distinção de povos, bispa? Faz. Ah, como faz? Quer ver? Abre comigo em Êxodo 9. Aliás, Êxodo 8, 22. Êxodo 9, que também tem como provar. De manhã já usar 8, 22, vou usar à noite 9. Êxodo 9, capítulo 9, versículo 5. Quem achou, diga bem. Diz assim: e o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte. E todo o gado dos... O que aconteceu com os gados? Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Quando você confia em Deus, a Bíblia diz: então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então vereis a diferença naquele que acredita para aquele que não acredita. Então vereis a diferença daquele que decide largar as sandálias e ir ao encontro, para aquele que decide segurar e confiar na própria força. Ei, Deus está dizendo: você vai ver diferença no meio da tua casa. Essa crise que está vindo pode pegar todo mundo, mas eu estou em Cristo. O Deus de Israel é o mesmo dessa época? O Deus de hoje é o mesmo dessa época? Você serve ao mesmo Deus? E por que você aceita a crise? E por que você aceita perder o que você já tem?
E por que você aceita abrir mão daquilo que você lutou tanto para ter? Deus não te chamou para você perder. Deus pode fazer, preste atenção que muitas vezes Deus faz isso. Deus pode fazer a gente abrir mão de algo agora, para lá na frente Ele nos dar coisa melhor. Não, pior. Eu te faço a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Deus faz distinção de povo? Sim. Só que não é que Deus faz a distinção de povo. Preste atenção nisso. Que Deus olha para o Anderson e fala: do Anderson eu gosto, da Dani eu não gosto não. Gosto não. Maiara, mais ou menos. Não é simplesmente o fato de Deus fazer distinção. Deus age segundo a nossa fé. Se o Anderson tem fé, para que em nome de Jesus, eu estou coberto, eu estou lavado, eu estou remido no sangue do Cordeiro, e o Anderson é fiel ao Senhor, tudo aquilo é bíblico, tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. É a palavra de Deus. E Deus tem poder, Deus tem obrigação, poder é tudo dele, mas Ele tem obrigação para com a própria palavra. Deus nunca deixa a palavra dele cair por terra. Se Ele falou, Ele cumpre. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, Ele cumpre. E algo que Deus mostrou aqui, que Ele fez distinção entre os egípcios e os hebreus. Ele fez distinção entre aqueles que acreditavam em outros deuses e naquele que acreditava no guarda de Israel. Sabe como nós estaremos protegidos? Sabe de que forma nós estaremos alicerçados em Cristo? É sabendo que nessa terra somos peregrinos e um porvir temos a vida eterna com Cristo. Queridos, nós vivemos numa geração em que cristãos estão com medo da morte. Eu estou pegando pesado aqui, eu sei, o Espírito Santo está mandando. Cristão com medo da... A morte é o fim para você? Mas sabe o que é, bispa? É que eu tenho um filho, eu também. Sabe o que é, bispa? Eu tenho um marido, eu também. Sabe o que é, bispa? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu também. Só que a partir do momento em que eu tiver medo da morte, a própria palavra do Senhor nos relata que Jó disse assim: o que eu mais temia me sobreveio. Porque quando eu tenho medo, a minha mente começa a focar só onde eu tenho medo. Quem está entendendo isso? E quando você começa a alimentar o teu medo, não dá para você alimentar o Espírito Santo que habita dentro de você. Você começa a alimentar mais o teu medo do que o Espírito. Eu queria imaginar se fosse na época da Inquisição, quando perseguiram a igreja, o que não teria de gente fugindo, o que não teria de gente negando a Cristo, o que não teria de gente falando: não, eu quis aceitar Jesus, mas eu não quero mais, eu renego, realmente César é uma divindade, realmente César é Deus, realmente todo o poder é de Roma. Só que os cristãos, os verdadeiros, eles não curvavam a tua cabeça, porque eles sabiam que viver é Cristo e morrer é lucro. Só que você ouvir Paulo falando isso é tão lindo quando chega na tua hora de você ter que provar. Aí fala: bom, Senhor, viver é Cristo e morrer, espera mais um pouquinho que não está no tempo não. Deixa para depois. Senhor, o morrer pode ser, o lucro vai ser daqui 50 anos, tá bom? Aí daqui 50 anos o morrer vai ser lucro. Agora não. É uma geração que está se acovardando e está se apegando aos desejos do mundo. Querido, o que Deus tem preparado para mim e para você, nem olhos viram, nem desceu ao coração de homem algum, tudo que Ele ainda tem preparado para aqueles que nele confiam. Esse mundo não se compara a 1/3 do que Deus está preparando para nós. Nós estamos com tanto medo de perder neste mundo que esquecemos
que aqui é dias. Hoje de manhã o Senhor me fez falar e eu torno a repetir. Um rapaz chegou, veio conversar, fui comprar um negócio na loja dele, começou a conversar, contar a vida dele pra mim, e ele falou que um amigo dele estava morrendo de medo de pegar Covid, mas com muito medo mesmo. E a esposa dele estava grávida, fez um chá de bebê super reservado, com medo desse Covid, tudo. E na semana passada ele teve que ir no velório desse amigo. Só que não foi de Covid, foi de acidente de moto. O medo dele estava em relação à morte. A morte em relação ao Covid. Mas o que ele mais temia aconteceu. Se você continuar alimentando seus medos, não venha dizer que Deus não está com você. Porque de tudo que Josué tinha para alimentar, ele alimentava a esperança que ele tinha em Deus. Ele alimentava que Deus estava com ele. Ele alimentava que o Senhor era o guarda de Israel, que o Senhor é o que me guarda, que o Senhor é o que está comigo, que o Senhor é o que guardou os espias. É o mesmo Deus que vai me guardar. Nesta noite eu quero dizer e profetizar na tua vida: você não precisa temer mal algum, você não precisa temer o dia de amanhã, você não precisa temer a crise, você não precisa temer a esse vírus, você não precisa temer a nada, porque o teu Deus é quem te guarda. É o guarda de Israel que te guarda. Oh, aleluia. E nós vemos que quando Josué tira a sua proteção, assim como Moisés teve que fazer, quando Josué tira a sua sandália, é um sinal de vulnerabilidade. Ele está se colocando ali à disposição daquele anjo. Quando ele faz isso, o anjo começa a relatar tudo que ele vai ter que fazer. Você vai para a cidade. Olha aqui, Josué poderia chegar para o anjo e falar: não precisa dar ordem nenhuma não. Eu já mandei 2 espias. Esses 2 espias já ficaram uma noite inteira na cidade, andaram na cidade, dormiram na cidade, viram como funciona a cidade. Não, eu sei como fazer. Eu sei que talvez isso que eu esteja te falando agora, você pode falar: nossa, bispo, quanta arrogância. Mas tem gente que faz isso com Deus. Jamais. Vou te provar como. Quando Deus chega e começa a mudar o relacionamento dela, mas não da forma que ela quer, ela começa a dizer: Deus não está fazendo nada. Olha, a situação está pior. Ela está orando, ela está jejuando, ela está buscando. Ao invés dela confiar, ela começa a murmurar. Toda vez que você murmura, você está dizendo: Deus não precisa fazer o que o Senhor disse que ia fazer, porque eu sei resolver os meus problemas. Olha aqui para mim. Você gosta de ficar perto de alguém e você está trabalhando, você está fazendo de tudo para agradar aquela pessoa, e aquela pessoa fica: não vai dar certo, isso vai dar errado. A pessoa nem tentou e ela já está te falando que vai dar errado. Você gosta? Quem aqui gosta? Levanta a mão. Fala: bispo, eu amo quando eu falo para a pessoa, por exemplo, vamos colar um quadro aqui. A pessoa fala: vai dar ruim. Mas por que, pessoal? Não, porque aqui tem fiação, porque aqui tem isso, porque aqui tem... Tá bom, mas eu posso usar uma fita dupla face. A fita vai fazer cair. O Filho do Altíssimo tenta. Mas e se cai, cola de novo, mas tenta. Você gosta quando você fala: eu vou ali no mercado. Não vai dar, não tem dinheiro, não vai passar, não vai dar certo, você não vai achar o que você quer. Alguém gosta disso? E por que quando Deus está trabalhando na tua vida, você fica falando que Ele não está fazendo nada? Você fica sendo negativo para com o trabalhar do teu Deus. Nossa, Deus, não estou vendo mudança nenhuma. Estou indo naquela igreja, já foi 1, 2, 3, domingo, 4, 5. Mudou nada não, viu? Olha, Deus não caminhou nada não, viu? Deus, a situação está difícil. Deus, o Senhor não está ouvindo não? Chica, você veja uma coisa, aquela bispa tem nada de Deus.
Aquilo ali, não, aquela igreja ali, é bem que eu achei estranho, sabe, quando eu entrei, o povo medindo temperatura, álcool em gel, poxa, não confio em Deus, poxa, que situação, bem que eu achei meio estranho isso, não, Deus não está resolvendo, não é que Deus não está resolvendo, é você que não está confiando, é você que não está crendo, e quando Deus está trabalhando, você está dizendo, não vai dar certo, eu não vou chegar, meu Deus do céu, eu vou passar pela crise, meu Deus do céu, eu vou viver momentos difíceis, meu Deus do céu, para mim está patinando, para mim nada está fluindo. Ei, abra a tua boca e começa a confiar no teu Deus. Sabe por que tem um monte de cristão arrebentado? Porque não cala a boca, porque não fica quieto, e quando abre a boca é para amaldiçoar. Se tem algo que me deixa extremamente irada é quando eu vejo qualquer pessoa amaldiçoando o que ela tem. Mas, bispo, eu estou com o celular iPhone 3. Quem conhece iPhone sabe que o iPhone 3 já quase não funciona nada. Mas eu estou aqui com o iPhone 3, aquela coisa antiguidade, relíquia. Mas é o que você tem. Aprenda a agradecer, diga obrigado, Deus. O Senhor pode me fazer chegar no 12 amanhã, porque Tu és Deus poderoso. Deus, eu estou aqui, mas bispo, eu não tenho lógica. Quem disse que a fé precisa de lógica? Quando que Deus usou a lógica? Me mostra na Bíblia, onde tem lógica aqui quando se fala do trabalhar de Deus? Onde tem um lado racional quando se fala do trabalhar de Deus? Querido, vamos começar em Gênesis. Quer ver? Abre aí comigo. Gênesis capítulo 1, volta para a Bíblia. Você quer lógica? Então, filho, você está na religião errada, com Deus errado, na situação errada, está tudo errado, se você está procurando lógica. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus, e a terra era, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse criou que está aqui em Gênesis é o significado que traz a existência do que não existe. É a palavra bará no hebraico que traz a existência daquilo que não existe. Se você está procurando lógica na tua vida, bispo, mas eu quero encontrar lógica com a palavra de Deus, você vai ter que escolher ou a lógica ou viver o sobrenatural de... Os dois você não vai ter. Até porque milagre, quem é que já experimentou milagres? Alguém explica? Ninguém consegue explicar. Você chega lá com o médico, ele está com um laudo, você está com isso, está com aquilo, está com aquilo outro. De repente você vai fazer outro exame lá, o médico compara e fala, não, agora você não tem nada. Não, vamos pedir um terceiro exame. Pede o terceiro exame, não, realmente você não tem nada. Mas o primeiro tinha, sabe por quê? Porque milagre ninguém explica. Milagre não tem lógica. Milagre é fé. E Deus está falando para você, na situação que estamos vivendo, para de abraçar a lógica, para de abraçar o racional, abrace a fé que Ele tem colocado na tua vida. Bispo, mas a minha fé é tão pequena. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui e se lance ao mar, e se não duvidar, assim acontecerá. Algo que eu e você precisamos entender, que Josué tinha tudo para acreditar no que ele via. Porque ele viu uma muralha de 9 metros de altura com 6 de largura. Ele viu uma muralha imensa, aliás, 6 metros de altura com 9 de largura. Ele viu uma muralha imensa, intransponível, impossível. Quando souberam, a única forma que tinha para entrar em Jericó era pelos portões. Quando souberam que Israel estava vindo, Jericó fecha os portões, ninguém entra e ninguém sai. Olha aqui a diferença. Israel estava confiando em quem? Em Deus ou na força deles? E Jericó estava confiando em quem? Eu tenho uma muralha intransponível. Eu tenho uma muralha que ninguém vai passar. Só fechar os portões, quero ver eles entrar.
Só fechar o portão, quero ver o que eles vão fazer. Se eu fechar os portões, eles não vão conseguir entrar na cidade, não vão conseguir pular o muro. E se tentarem pular o muro, os arqueiros, os homens valorosos vão para a guerra, matam eles no muro. Eles tinham tudo para saírem vencedores. Jericó tinha tudo para sair como vencedor. Só que algo que eu e você precisamos entender, que maior é o que está conosco. Ainda que o seu adversário tenha tudo para sair como vencedor, ainda que a situação seja totalmente contrária a você, ainda que a situação seja de caos, Deus está dizendo aqui nessa noite: eu estou com você, eu cuido de você, eu guardo a tua vida, não temas que eu estou contigo. E nós vemos que quando Josué ouve toda a intenção, tudo que era para eles fazerem, ele chega, chama os sacerdotes e diz: vocês vão com chifres de azeite e vamos dar por 6 dias volta em Jericó. E por 6 dias daremos volta na cidade, porém ninguém fale nada. Sabe algo que Deus me ensina? Quando você vier para a casa do Senhor, não fica espalhando para todo mundo. Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. O diabo vai usar pessoas para tirar a sua fé. Olha, cuidado, você vai para a igreja, essa doença está no ar, viu? Olha, cuidado, você vai para a igreja, olha, eu fiquei sabendo um monte de crente que morreu. Olha, você vai para a igreja, eu fiquei sabendo disso que aconteceu. Ei, a sua confiança está em quem? Se você confia em Deus, se você é cristão, você sabe que você só parte daqui para a eternidade quando chegou a sua hora. Vai ser com Covid ou sem, filho? Chegou a hora, vai. Não tem essa. Fulano foi antes. Não, chegou a hora determinada. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Sim ou não? A Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então a Bíblia é mentirosa. Quando chega o tempo, a pessoa vai, porque tem um tempo dela nascer e tem um tempo para ela morrer. Há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Há tempo para você plantar, há tempo para você colher. E nós vemos que Josué, ele tinha tudo para olhar para a situação e deixar de acreditar em Deus. A situação que vivemos hoje não está nesse nível, igreja? Sim ou não? Se você ligar qualquer programa de televisão, você está tendo tudo para o último lugar que você vinha para a igreja. A última coisa que você fazer é buscar Deus. A última coisa que você fazer é buscar o Espírito Santo. Só que toda vez que a situação é contrária, eu estar na casa do Senhor, é quando eu devo mais me achegar a Ele, porque é onde o coração do Senhor está. A Bíblia diz: eis que eu passo os meus olhos sobre toda a terra, procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Deus procura você. Deus procura aqueles que o adoram. Deus procura aqueles que falam: Senhor, a minha confiança não está no homem. Senhor, a minha confiança não está na mulher. Todavia, a minha confiança está no Senhor. Nós vemos que quando Josué, ele faz exatamente o que Deus havia dito, ele dá 6 voltas na cidade. Não é uma cidade de 2 metros, de 2 quilômetros. Jericó tinha uma média, segundo os arqueólogos, de 32 quilômetros. De carro, se você pegar uma rodovia reta, de carro 32 quilômetros. Dá quase uns 40 minutos de carro. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Quem entende disso? Verdade ou não é? Verdade ou não é? Dá quase 40 minutos de carro, se você não pegar trânsito. Você tem ideia? Deus estava mandando eles dar uma volta de 32 quilômetros todos os dias. Eles poderiam virar e falar: foi nada, nem piso. 32, Senhor, 2 já basta, né? 2. Tem gente que é assim: Deus fala para ela, faz tal coisa, ela fica querendo negociar com Deus. Deus disse para eles darem uma volta de 32 quilômetros todos os dias. Se eles fossem andar, não eram menos do que 3 horas. E ainda, detalhe, carregando a arca da aliança, que era de ouro maciço.
E detalhe, os homens tudo com espada, o sacerdote segurando o chifre que já pesava e dentro o azeite. Cada um estava na sua função e cada um estava pagando o seu preço. Querido, seguir a Cristo não é para qualquer um, é para aquele que está disposto a pagar o preço. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando você paga o preço, é porque tem recompensa na tua vida, é porque tem livramento para você, é porque tem um escape do Senhor. A cidade fortificada. E eles caminhando todos os dias, por 6 dias eles davam uma volta. E no último dia, Deus mandou eles darem 7 voltas. Eles não acordaram à tarde. A Bíblia diz que eles acordaram de madrugada para conseguir fazer o que Deus disse. Sabe o que eu aprendo? Quem serve a Deus precisa aprender a fazer sacrifício. Porque tem gente que acha, eu vou servir a Deus e tudo vai vir de mãos beijadas, tudo vai vir muito fácil, tudo vai vir muito tranquilo. O mesmo exemplo que Deus trouxe de manhã, Ele traz à noite. Tudo vai vir numa bandeja de prata para mim. Sabe o que veio numa bandeja de prata que relata na Bíblia? Cabeça de João Batista. Você tem certeza que quer algo na bandeja de prata? Pode ser a cabeça de um profeta que você receba. A vida do cristão nunca foi fácil. E por que na nossa geração tem que ser? A vida do cristão, quando teve a peste negra, Martinho Lutero, ele escreveu uma das suas cartas, e o dos reformantes da igreja protestante, e ele disse assim: eu não vou ao encontro da morte. Ele falou, porém, aonde precisarem de mim, aonde um homem ou uma mulher de Deus precisar de mim, ali eu estarei. E se o Senhor quiser me levar para o reino, é sinal que eu já cumpri o propósito que Ele tinha para a minha vida. Algo que nós precisamos aprender, querido. Você lembra quando Paulo e Silas deram a sua vida na prisão, foram chicoteados, foram açoitados, mas eles estavam ali clamando ao Senhor? Você lembra quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você? Só que daí quando chegar na nossa vez, a gente quer tudo muito fácil, a gente quer tudo muito tranquilo. Quando é Josué, o povo tem que dar 7 voltas no mesmo dia, em 32 quilômetros, carregando arca, carregando peso, carregando arma. Quando chega a nossa vez, eu não quero fazer nada. Então me desculpa, querido, você não está preparado para viver as bênçãos do reino. Mas quando você olha para você e diz assim: Senhor, é isso que o Senhor está pedindo, Senhor, é isso que o Senhor quer, mas eu estou com medo, eu estou muitas vezes inseguro, porém todavia eu farei mediante a tua palavra, e o Senhor é quem me capacitará. Quando você chegar nesse nível, você está preparado para receber a bênção que Deus tem para a tua vida. Porque não recebe bênção quem quer, recebe bênção quem merece. Porque querer todo mundo quer. Todo mundo quer ser abençoado. Não tem como. Se você chegar para o mendigo da rua que nunca ouviu falar de Jesus, perguntar se ele quer ser abençoado, ele vai te dizer o quê? Eu quero. Claro que eu quero. Opa! Só que ele quer pagar o preço. Ele quer ter que largar as drogas, quer ter que abrir mão, quer ter que fazer isso. Muitas vezes não. Algo que você precisamos entender, que não é só o querer, é o pagar o preço para merecer. Porque o que nos foi de graça, diga comigo, o que me foi de graça não saiu de graça. O que te foi dado de graça, o que foi me dado de graça, não saiu de graça. Recebemos de graça, mas Ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço de um inocente na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha uma vida e vida em abundância. Para que todo aquele que nele crê ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque quem crer e for batizado será salvo.
Ele pagou o preço para termos direito à salvação. O fato da graça nos ser de graça não quer dizer que ela foi de graça a Cristo. O fato de termos promessas de Deus não quer dizer que vai ser de graça. Não quer dizer que eu não vá viver aflições. Não quer dizer que eu não vá viver dias maus. Não quer dizer que eu não vá ter problemas. Tudo isso nós estamos sujeitos. Só que a diferença é quando o meu coração está alicerçado no Senhor, quando minha visão está na promessa, eu passo pelo dia mau para aprender com Ele e continuo caminhando até chegar onde Deus me prometeu. O que me chama a atenção é que Josué mandou eles fazerem tudo isso e ficarem quietos. Não era para sair contando. E diz a palavra do Senhor que Josué disse assim: quando eu mandar vocês gritar, vocês gritarão. E a palavra do Senhor conta que após eles darem 7 voltas, 32 vezes 7, eu não fiz esse cálculo, é quanto, igreja? Olha que pessoa boa, né? Matemática, Bruna. Eles andaram em um dia. Andaram, não tinha carro, não tinha cavalo. Andaram 224 quilômetros. E aí quando chega a sua vez, eu quero possuir a terra, eu quero derrubar a muralha. E quer andar 224 quilômetros? Bispo, eu não consigo nem fazer meia hora de jump, quanto mais andar tudo isso. Eu já desisto, bispo, deixa pra lá. Existe um preço a pagar. E se você estiver disposto a pagar, Deus está disposto a te abençoar. Nós vemos que eles andaram em um dia. Eles acordaram de madrugada. No 7º dia, olha aqui, vem aí comigo, olha como Deus é maravilhoso. Josué 6,15. Abre aí comigo, Josué 6,15. Quem achou, diga amém. Meu Deus, gente, vocês estão ruim de Bíblia, hein? Josué 6,15. Quem achou? Diz assim: e sucedeu que ao 7º dia, o que eles fizeram? Madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia somente. Rodearam a cidade 7 vezes. O que Deus falou, eles cumpriram. Quando Deus manda você fazer algo e você faz, Deus assume a responsabilidade. Deus fala: faça a tua parte, que o restante eu farei por você. Deus disse a eles: rodeiem a cidade por 6 dias uma única vez, e no último 7. Deus poderia olhar e falar: mas vocês não precisam levar a arca da aliança no último não, porque era pesada, é de ouro maciço, tem 2 arcanjos aí de ouro, esse negócio pesa muito, então vocês deixam a arca, e as espadas também só levam no último dia. Deus fez isso? Não. Levem tudo, levem a arca, levem os sacerdotes, levem os chifres de bois com azeite dentro. E no último dia, deem a volta em 224 quilômetros. E aí então, vocês gritarão. Um dos estudos arqueológicos, existem 2 correntes para esse fato do que aconteceu. Não se sabe ao certo. Porém, algo que me chama a atenção é que quando os espias estiveram na casa de Raabe, eles fizeram um acordo com Raabe. Quem se lembra disso? Eles fizeram um acordo com Raabe de que tudo que estivesse na casa de Raabe, tudo que Raabe tinha, tudo que ela tinha, e quem estivesse na casa dela seria poupado. Mas analisa aqui comigo. A casa de Raabe ficava em cima do muro. Amém, igreja? Como Deus ia poupar a casa de Raabe se Deus ia derrubar o muro? Qual a lógica? Qual a lógica? Nenhuma. Você vê aqui a muralha caindo, você vê aqui do outro lado caindo, próximo a cair é você. Só que sabe o que nós precisamos entender? É que Deus se responsabiliza pela palavra dele.
Você não precisa temer o que está acontecendo ao seu redor. Você não precisa temer, mas está fulano, mas Beltrano. Não, eu estou protegido. A minha casa está protegida. Até aqui o Senhor me guardou, e assim continuará, em nome do Senhor Jesus. Nós vemos que quando os historiadores contam o seguinte, que como eles estavam na época de colheita, pode ter ocorrido dois fatores: uma peste ter entrado e ter destruído a estrutura da muralha, e ter destruído toda a base, a estrutura. Uma peste entrou, e como eles estavam na época de colheita, essa peste destruiu toda. E uma outra corrente arqueológica acredita que pode ter havido um terremoto. Quando eu li as duas, eu falei, tem lógica. Tem lógica. Tanto uma peste poderia ter destruído a base, como um terremoto. Só que a única coisa que não tem lógica, e um terremoto fez com que a base se destruísse. Só que a única coisa que não tem lógica, e que Deus falou no meu coração, é que destruiu toda a muralha, menos a casa onde Raabe estava. Tudo veio ao chão, menos onde Raabe estava. Deus está mandando dizer para você aqui nesta noite, oh aleluia. Ele está dizendo para você, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não fica alimentando pensamentos ruins, não fica alimentando notícias ruins, porque pode tudo ao seu redor ser destruído, porém você está guardado debaixo das asas do Senhor. Quando você está guardado, em você o imundo não toca. E nós vemos que Raabe havia feito uma aliança com eles, e eles falaram, Raabe, se você tiver essa fita vermelha, por onde nós descemos, ele estiver pendurado na tua casa, nós teremos um acordo contigo. Será a tua vida pela nossa. Porém, se toda a tua família estiver na tua casa, se toda a tua, o que ele estava pedindo para Raabe? Se toda a família tiver a mesma fé que você, se toda a família acreditar como você está acreditando, porque se alguém sair da casa, é sinal que acreditava? Não. Se essa pessoa sair da casa, aí é a vida dela por ela. Não teremos responsabilidade. Porém, quem estiver na mesma fé que a tua, Raabe, quem acreditar na mesma fé que você, quem estiver alicerçado como você, com essas pessoas, Raabe, nós teremos responsabilidade. Nós pouparemos a vocês e a tudo que vocês já têm. E diz a palavra do Senhor que após eles darem as 7 voltas, Gideão diz, agora gritai. Quando eles começaram, a Bíblia diz que então eles começaram a dar brados de júbilo, eles começaram a dar brados de glória. Quando aquele povo começou a adorar o nome do Senhor, quando aquele povo começou a bendizer o nome do Senhor, quando aquele povo começou a exaltar o nome do Senhor, as muralhas vieram ao chão. Nesta noite Deus está dizendo, mediante a tua adoração, mediante a tua fé, mediante o teu brado de vitória, mediante o teu grito de júbilo, mediante a tua celebração, muralhas estão vindo ao chão na tua vida. E nós vemos que quando todas as muralhas vieram ao chão, Josué havia dado uma ordem: cada um entre onde você estiver, o lugar em que você estiver, vocês entrem e não poupe a ninguém. Não poupe a nada, não poupe a ninguém. Quando as muralhas começaram a cair e aqueles homens começaram a invadir Jericó, vai comigo em Josué capítulo 6, versículo 23, o que Josué fez. O 22, perdão. Josué capítulo 6, versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher
com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e aos seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Ei, olha aqui para mim. Tem algo que eu e você precisamos entender. Tem algo que eu e você precisamos compreender nesta noite. Deus está prometendo não apenas guardar a tua vida, não apenas guardar a tua casa, não apenas guardar a tua família, mas Ele está prometendo guardar tudo que Ele já te deu. Tudo que o Senhor te entregou. Bispo, eu vou perder. Não vai. Bispo, eu vou ter que fechar o meu salão. Não vai. Bispo, eu vou ter que fechar a minha empresa. Não vai. Bispo, eu vou ter que sair. Bispo, eu não vou conseguir. Ei, Deus está mandando dizer: a crise é o momento exato para eu me manifestar na tua vida, diz o Senhor. Porque foi quando, em época de crise, que Isaac plantava e colhia 100 vezes o que plantou. É na época de crise que você tem que agir a tua fé. Na época de crise não é olhar para a situação. Raabe tinha uma aliança com eles, que eles poupariam a vida dela, da tua família, e só tudo que ela tinha. O que você tem foi Deus que te deu. O diabo não vai tirar. Ah, mas a crise não vai fechar em nome de Jesus. Mas vista, não vai ter como eu atender. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar sabedoria. Você vai dormir com um pensamento e vai acordar com outro. E saiba que não foi você, saiba que foi o Senhor. Deus vai te dar estratégias sobrenaturais, que aquilo que era para te afundar vai fazer a tua vida prosperar. E nós vemos que aqueles espias tiraram tudo que Raabe e tua família tinha, e os trouxeram para o arraial de Israel. Eu não sei você, mas quando eu paro para imaginar essa situação, eu imagino o desespero de Raabe e da família. Porque onde essa mulher morava? Onde? E o que foi a primeira coisa na cidade a cair? Pela lógica, o que era para ser o primeiro a cair? A casa dela. E todo mundo tinha que estar onde, filho de Deus? Todo mundo tinha que estar onde? Na casa. A mulher poderia falar: não pode ser debaixo do portão, porque vai cair o muro. Como é que a minha casa vai ficar se o muro inteiro vai cair? Algo que Deus traz ao meu coração. Pode ter sido um terremoto, pode ter sido uma praga da época da colheita. Só que uma coisa aconteceu. Na estrutura da casa de Raabe tinha proteção do sangue do cordeiro. Na casa de Raabe tinha proteção de Deus. Ei, na tua casa tem proteção, na tua família tem proteção, na tua vida tem proteção. Satanás não vai diminuir o que Deus te deu. Satanás não vai colocar frustração em você. Satanás não vai te fazer regredir. Pelo contrário, Deus vai te fazer prosperar em época de crise. Raabe e toda a tua família e tudo que eles tinham foram poupados, porque eles tinham um sinal. Eles tinham um sinal. Eu tenho meu sinal. Só que não é isso daqui que me salva. Não é isso daqui que me faz maior ou melhor do que alguém. Esse sinal apenas me faz lembrar dessa promessa. O meu Deus me guarda.
O meu Deus não vai deixar com que o mal prevaleça na minha vida. O meu Deus me protege. O meu Deus está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor está comigo. É isso que eu preciso crer. É isso que você precisa crer.